Nesse vídeo, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante quando a gente analisa dados. A gente já estudou conceito de média, mediana, moda, mas o que eu estou interessado agora é saber o seguinte: dado um conjunto de dados, o quão espalhados eles estão. Mas para eu perguntar o que significa espalhamento, eu vou ter que ter alguma referência, né? Vamos imaginar graus de uma turma, né? Então os graus podem estar mais espalhados ou menos espalhados. Como é que eu vou medir isso? Vamos então a uma planilha que a gente vai dar uma passada sobre qual é o barato da história e depois a gente continua pelos slides. Vamos lá. Eu tenho 15 alunos, aluno A1 até aluno A15, e eles fizeram 3 provas, né? A primeira prova, os graus são de 2 a 10, a média é 6. A segunda prova, graus de 1 a 10, a média é 6. A terceira prova é graus de 2 a 9, a média é 6. Ou seja, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Média de D5 a R5, linha 5, D5 é aqui, até R5 atrás dessa coisa, né? Coluna R, linha 5. Da mesma maneira, a segunda prova, D6 a R6, linha 6, coluna D a coluna R. Então, por coincidência, na verdade forçada por mim, nas 3 turmas, né? Perdão, nas 3 provas, a média foi a mesma. Aí a pergunta é: e o quão que esses troços estão espalhados? Ou seja, eu vou pensar assim, poxa, legal, eu calculei a média, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair cada grau da média, porque vai mostrar o afastamento de cada grau da média. Se eu somar esses desvios, isso provavelmente vai poder ser útil para eu saber o quanto os graus estão espalhados. A gente só esquece que se eu faço a diferença entre cada grau e a média, alguns graus são superiores à média, alguns graus são inferiores à média. Sabe quanto é que vai dar a soma? 0. Aliás, é uma das maneiras que eu uso para saber se eu calculei uma média corretamente. Você tem lá uma meia dúzia de números, quer calcular a média, você quer ter certeza que calculou a média? Faz cada grau menos a média e soma essas diferenças. Se der 0 é a média. Então não adianta. Eu vou somar esses desvios, olha só. 2, na prova, o aluno 1 tirou 2 nessa prova, a média é 6, 2 menos 6 dá menos 4. Esse cara, o 9º aluno, tirou 7 na primeira prova, mas a média é 6. Então, 7 menos 6 dá 1. Então, alguns valores são negativos, alguns são positivos, você vai somar e não serviu para nada essa soma, porque sempre dá 0. Mas como é que eu posso evitar esse negócio de dar menos, um mais e dar 0? Eu posso elevar ao quadrado esse troço. É lógico, se eu elevar ao quadrado, você nota, desvio ao quadrado. Eu estou elevando ao quadrado essa linha, vai dar 16, 16, 16, 4, 1, 16, 16, 16, 4, 1, até 1, 4, 9, 9, 16. 1, 4, 9, 9, 16. Agora, se eu somar, né, eu estou com um desvio quadrático, é o nome que a gente dá a esse desvio, né? Cada grau menos a média elevado ao quadrado. E se eu somar essa tralha toda, eu vou chamar de desvio quadrático total. E se eu calcular a média, eu vou chamar de desvio médio quadrático. Olha que interessante. Parece realmente que se eu quiser ver o quão espalhados da média os graus de cada prova estão, é razoável eu subtrair a média, elevar ao quadrado e somar essas coisas todas. Vai dar um número que vai refletir, sem dúvida, o quão concentrados, o quão afastados estão os graus com relação à média. Então, não é por outra razão que essa informação aqui vai me mostrar com uma relativa clareza qual a turma que os graus estão mais concentrados, qual a turma que os graus estão mais espalhados. Então, olha só, quem tem o menor desvio médio quadrático é porque os graus estão mais concentrados.
quem tem um maior desvio médio quadrático é que os graus estão mais afastados. Muito bem. Então, na prática, como é que eu vou calcular esse desvio médio quadrático? Porque esse desvio médio quadrático é, no fundo, o que a gente chama de variância. Vamos agora para os slides para dar continuidade a essa análise. Então, meu roteiro, eu tenho lá um conjunto de dados, N dados, primeira coisa que eu faço é calcular a média. Depois que eu calcular a média, aí eu vou poder calcular os desvios. Eu sei que se eu fizer simplesmente xi menos x, não vai adiantar nada, porque a soma dos desvios a gente viu que dá zero. Então, eu estou, na verdade, repetindo a estratégia para ficar bem claro por que a gente chega nesses conceitos. Estou repetindo o que eu discuti na planilha. Desvio quadrático. O que é desvio quadrático? É pegar cada cara, subtrair a média e elevar ao quadrado. Legal. Soma essa tralha toda. Desvio quadrático total. É o somatório disso. Agora eu vou pegar esses caras e vou dividir pela quantidade. Aí eu vou ter um desvio quadrático médio. Bacana. Muito legal. Agora, o que é variância e desvio padrão? Variância é o próprio desvio quadrático médio. E o que é desvio padrão? Ah, olha que interessante. É a raiz quadrada da variância. Olha só, se eu tivesse, ao invés de provas, tivesse analisando comprimentos, né, de parafusos num lote, evidentemente que quando eu pegasse a média do comprimento dos parafusos, né, e fizesse cada cara menos o comprimento da média, né, vai dar centímetro, por exemplo. Se você eleva ao quadrado, vai ficar centímetro quadrado. Então, a variância não tem a mesma unidade da grandeza que você está medindo, é ela ao quadrado. Pô, mas então, não é na mesma unidade? Eu gostaria que o desvio fosse medido na mesma unidade. Ué, então faz o seguinte, extrai a raiz quadrada. Ou seja, o desvio quadrático total, quando você divide pela quantidade, você tem um valor médio, mas quadrático. Se você extrair essa raiz quadrada, a gente vai chamar de desvio padrão. Então, essa é a razão da gente dar preferência ao desvio padrão, porque tem a mesma unidade da grandeza que você está medindo. Então, nesse exemplo, que na verdade é um conceito que a gente apresentou, variância e desvio padrão, a gente viu que isso serve para a gente analisar o quão afastados ou próximos, o quão dispersos estão os graus de uma determinada distribuição. Aguardo vocês no próximo.